Hoje a gente vai ver um jeito de entender os conceitos de verdade e mentira na ótica da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaerá, hoje focando nos parágrafos de 77 a 79 do Zohar, o oitavo ano de leitura. Bom, se você quiser dar uma olhada no vídeo de ontem, pode ser interessante porque ele é bem ligado com a discussão de hoje, tá? Mas se também não der para ver, eu faço aí um mini resumo. Olha como eu quebro a barra de vocês aí. Bom, no vídeo de ontem a gente deu uma falada como é que você estabelece um pacto na Kabbalah e o que isso significa, né? E isso então a gente viu quais são também os benefícios. Hoje a gente vai ver o lado oposto disso, né? O Zohar explica que as pessoas que então não estabelecem um pacto, elas acabam se colocando num aspecto que pode ser entendido como um aspecto de mentira. Essas pessoas levam uma vida de mentira, porque elas não têm nada que vincula elas a nada verdadeiro. Essas pessoas elas estão vivendo a vida delas sem um objetivo, sem um propósito maior, elas não têm quase que razão para viver. Percebe? Elas têm razão para viver no sentido, Deus colocou elas no mundo e espera algo delas, mas elas não estabeleceram um motivo para elas mesmas, então a vida delas é um aspecto de mentira. E aí o Zohar explica que essas pessoas, portanto, também estão vivendo no que a gente chama na Kabbalah o aspecto de julgamento. Elas estão o tempo inteiro sujeitas a serem julgadas por Deus. É como se Deus falasse assim, bom, e aí? Né? Você não vai estabelecer nenhum pacto, como a gente falou no vídeo de ontem, você não vai se comprometer com nada, você não vai achar nenhum objetivo de vida maior para você. E esse aspecto de julgamento é simbolizado, diz o Zohar, muitas vezes no texto sagrado, pela espada. Então, quando você lê qualquer livro, né, de Gênesis a Crônicas, e aparece ali a espada, e é uma palavra que aparece muito, né, porque muitos textos falam de guerra, é uma alusão a isso que nós estamos falando. Então, por exemplo, o Zohar cita aqui Jó, né, Jó 19:29, que aliás é um livro extremamente cabalístico, bom, todos são, mas Jó fala lá um momento que você deverá temer a espada que pode ficar sobre vocês. E é disso que nós estamos falando. Algumas pessoas vivem de um modo que elas colocam como se fosse, Deus nos livre, uma espada sobre si mesma. Né? O que são essas pessoas que colocam a espada sobre si mesma? Essas pessoas que não estão vivendo conforme um pacto. Né? Elas não estão estabelecendo um pacto. Então, de novo, se a gente voltar no vídeo de ontem, eu falei que existem vários modos de fazer um pacto. Você poderia fazer o Brit Milá, que é a circuncisão, se você entender literalmente. Poderia fazer o pacto de palavra, poderia fazer um pacto nas emoções. Né? E um pacto que você pode fazer é o pacto, inclusive, da verdade. Você se propor, né, a ser uma pessoa, digamos, verdadeira. E o que é esse pacto de verdade? Não estou falando de você sair falando a verdade para todo mundo, tá? Porque isso, inclusive, não é uma atitude cabalística, digamos assim. A gente sabe que o mundo não se sustenta se você sair falando a verdade para todo mundo. Inclusive tem quadros humorísticos e filmes humorísticos feitos com base nisso, né? A gente vive numa condição social, é parte do azeite social, digamos assim, que você tem que falar de vez em quando mentiras. A mentira faz parte do enredo social da coisa. Quando a gente fala de você falar a verdade, é verdade, por exemplo, consigo mesmo. Você ser uma pessoa autêntica, você ser uma pessoa que sabe quem você é, isso envolve autoconhecimento. Você não fecha os olhos para aspectos negativos sobre você, né? Você se enxerga como você realmente é desse aspecto de verdade que nós estamos falando. Se você quiser pensar assim, é um pacto de verdade entre você e o divino, percebe? Não estamos falando, como eu disse, de você sair falando a verdade para todo mundo. Tem gente que fala assim, eu sou verdadeiro, eu pego e falo na cara. Isso não é verdadeiro, né? Isso não é ser verdadeiro pela Kabbalah, isso é ser cruel, muitas vezes, tá? Então, esse pacto de verdade. Bom, e aí, inclusive, o Zohar explica que muita gente que faz esse tipo de pacto, agora que nós estamos falando, esse segundo pacto, é considerado injusto. De novo, para quem viu o vídeo de ontem vai ficar mais fácil. A gente falou que o pacto muitas vezes está ligado às Sfirá de Yesod. E uma das simbologias que a gente tem nas Sfirá de Yesod
é o justo. Então, a pessoa que estabelece esse pacto de, olha, eu vou ser autêntico comigo mesmo. A partir de hoje eu não vou negar quem eu sou, eu não vou negar meus pontos fortes, meus pontos fracos, vou me autoconhecer, vou me reconhecer como eu devo, trabalhar em tudo que eu posso. Essa pessoa está no caminho do Sadik, do justo. Ela está trabalhando as suas firá de Yesod, tá? E então o Zohar acaba explicando, para o vídeo aqui não ficar muito longo, se bem que eu sei que vocês gostam, que uma das coisas que diferencia muito quem está estabelecendo o pacto de quem não está estabelecendo, pessoas que estão no caminho mais da verdade para as pessoas que estão no caminho da mentira, é como elas estão trabalhando, portanto, na sua Yesod. E o Zohar diz que as pessoas que estão no caminho da verdade, elas fazem com que Yesod, que é uma ponte, né, estabeleça um bom caminho entre Malhut e todo o resto da árvore. Essas pessoas que estão trabalhando no caminho da verdade aproximam toda a árvore, ou seja, a distância entre Malhut e o resto da árvore, por meio de Yesod, que é essa ponte, fica bem estreita. Por outro lado, as pessoas que estão mais no caminho da mentira afastam todo esse caminho. A Yesod delas não está servindo como uma boa ponte. Ela é uma ponte, sempre é, mas é uma ponte que, digamos, ou é muito longa, ou está quebrada, ou está cheia de buracos, né, se a gente fosse fazer uma metáfora. Então essa distância que vai de Malhut para o resto da árvore está extremamente afastada. E essa, então, é um dos jeitos de entender os conceitos de mentira e de verdade na ótica da Kabbalah. Um bom dia a todos e tudo de bom.